Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios é depois do livro de Salmos, queridos. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Provérbios capítulo 3. Quantos acharam? Amém. Provérbios capítulo 3. Vamos ler o versículo 26, amém? Provérbio 3, versículo 26. Diz o seguinte, olha: porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem? Então vamos repetir na sua voz o versículo 26. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Amados, é um prazer, um privilégio de estar conhecendo mais um povo de Deus que irá morar no céu. Eu, aleluia, conforme o pastor falou aqui, sou o presbítero Pedro Henrique, né? Sou casado, tenho 4 filhos, 4 netos e, aleluia, estamos na vice-liderança ali do Ministério Shalom Renova. Eu acredito que Deus tem um propósito, um plano, um projeto na vida de todos nós. Por isso nós estamos aqui, não é verdade? E, pastor, eu estava, conforme o senhor chegou ali, né, correria, eu acredito que o dia foi agitado, conforme o pastor Daniel também, demais irmãos, e eu também hoje eu tive uma correria tremenda hoje, aleluia, e não tive tempo de preparar uma mensagem. Aliás, eu tenho até dificuldade para preparar a mensagem, né? Deus é que fala na hora e a gente, né, ministra a palavra do Senhor. Mas nós louvamos e glorificamos a Deus. E eu conversava com o Senhor ali e disse: Senhor, me dê uma palavra. E Deus falava assim: olha, fala sobre a esperança. O que é a esperança? Esperança é algo que nós esperamos, aguardamos, mas muitas vezes nós se decepcionamos, não é verdade? Mas com Deus é diferente. Quando nós esperamos algo do Senhor, nós temos a certeza que irá se cumprir segundo o propósito e o desejo do coração do Senhor para nossas vidas, não é verdade? Eu quero pregar aqui bem pausadamente, porque se eu pregar do jeito que o pastor Amarildo Wellington e o pastor Daniel, eu fico rouco, sabe, aqui sem voz. Não é verdade? Eu não tenho voz para isso, mas glorificado seja o nome do Senhor, né? Porque a Bíblia diz que Deus usa os teus filhos da maneira que Ele quer que você. Glória a Deus. Então vamos falar acerca da esperança. É interessante que Salomão, aleluia, Deus deu um entendimento a Salomão para que ele pudesse escrever o livro de Provérbios, né? E se falarmos de todo o livro de Provérbios, nós vamos ver várias exortações, aleluia, vários dizeres que falam acerca da providência de Deus e conselhos atuais para nós, aleluia, estarmos firmes, constantes e abundantes, sabendo que a obra não é em vão do Senhor. Então nós vivemos nesses últimos dias, querido, dias tribulosos, dias dificultosos, é verdade? Dias que muitas vezes, se nós não mantermos firme a fé em Cristo, nós não vamos sequer vir para a igreja. Porque afinal de contas, nós estamos nesse mundo. Enquanto, pastor Wellington, nós vivemos no nosso mundo, nós vamos, travar uma batalha ferrenta contra o adversário das nossas almas. Não é verdade? Porque nós fazemos parte do reino de Deus. E aquele que passa a servir a Jesus Cristo, ele passa a ser odiado pelo inimigo, pelo diabo. Mas existe uma diferença muito grande. Nós temos uma esperança no nosso coração que, apesar das dificuldades, aleluia, nós sabemos que Deus, ele tem poder de suprir necessidades. João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse, um versículo conhecidíssimo de todos nós, né, Daniel? Jesus disse para os discípulos: no mundo vós tereis o que há, mas ele exortou os discípulos a terem que bom, porque ele venceu o mundo. E tem igreja que prega por aí em que você não vai passar por luta, você não vai passar por dificuldade. Depois que você aceita Jesus, está tudo bem, está uma maravilha, não é verdade? Pelo contrário, quanto mais você se aproxima de Deus, mais a dificuldade aumenta. Mas só que existe uma esperança, aleluia. Nós sabemos que aquele que guarda o teu povo, ele é fiel, ele não dorme, aleluia. Ele tem, aleluia, guardado o teu povo de uma maneira muito especial.
celestial e não tem deixado seus filhos à mercê do adversário. Então a esperança é essa, de colocarmos tudo na mão do Senhor, apresentar ao Senhor, aleluia, as nossas questões, os nossos negócios, porque sabemos que quando nós dependemos do Senhor, nós vamos sempre ter uma palavra amiga de Deus para nos dar. E nesse mundo que nós vivemos hoje, aleluia, somente Cristo, queridos, para nos sustentar, aleluia, mediante as adversidades contrárias que vêm ao nosso encontro. Mas quando nós temos esperança no Senhor, nós sabemos que ainda que se levante de ferro Satanás e todos os seus demônios, nós vamos se manter de pé, porque a nossa esperança está posta no Filho de Deus. E nós acreditamos que todos aqueles que vão ao encontro de Jesus, alguma coisa acontece. Jesus jamais desamparou ou abandonou alguém que pudesse ir ao teu encontro pedindo socorro. Amém. Porque Jesus aleluia, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é fiel, ele é justo, ele jamais irá nos deixar diante de uma peleja se assim não for possível vencer. João capítulo 6, versículo 37, Jesus diz o seguinte, todo aquele que o Pai enviar a mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Então quando você vai, aleluia, ao encontro de Cristo, você pode ter a certeza que você tem uma esperança. Você vai alcançar, aleluia, aquilo que você deseja através da fé. O pastor falou aqui algo muito importante. Eu tenho que ter fé, não é verdade? Se eu não tiver fé, aleluia, como é que eu posso alcançar o milagre? O próprio Jesus Cristo disse lá em Marcos 11, versículo 22, ele diz, tendes fé em Deus. Então eu tenho que ter fé. Cristo me orientou a ter fé. Agora, como é que eu vou ter fé? Aleluia, é eu ter esperança e confiança na palavra de Deus. Provérbios 16, versículo 20 diz o seguinte, olha, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então se você, aleluia, confia no Senhor, você será e continuará sendo bem-aventurado. Por quê? Porque a sua esperança, ela está posta no Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. E Deus conhece a necessidade de cada um aqui de nós. Deus sabe que tem pessoas passando por luta, por tribulação, por dificuldade. Quem sabe pessoas tentando manter o seu casamento, que tem sido difícil. Deus sabe que tem pessoas pedindo para que, Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida financeira. Eu preciso, Senhor, aleluia, de um carro, Deus, porque eu não consigo, aleluia, prosseguir na obra. Eu preciso de uma condição. Deus sabe, aleluia, do problema que talvez alguém esteja pedindo uma cura pela filha, ou pelo filho, ou pela sua própria saúde. Deus sabe. Mas uma coisa, eu digo uma coisa para você, que Deus, ele é justo, ele é fiel. Se, aleluia, a palavra do Senhor nos diz para termos esperança no Senhor, é porque o Senhor, aleluia, ele cumpre e vela para a tua palavra. Amém. Números 23, 19 diz o seguinte, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Então se o Senhor fala, aleluia, para nós termos esperança nele, por que estás, aleluia, tão preocupado, aleluia, com relação ao dia da manhã? Uma certa vez Jesus disse lá em Mateus 6, versículo 30, Jesus disse para os discípulos o seguinte, olha, assim como Deus veste a erva do campo hoje e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Então, queridos, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter esperança, eu tenho que ter confiança, não é verdade? Porque a luta que você passa, a dificuldade que você passa, é simplesmente uma prova, ou seja, é um teste para que você possa entrar no reino dos
céus. Você não vai entrar no reino do céu se você não passar por lutas e dificuldades. Ah, mas que é isso? Para mim entrar no reino do céu, eu preciso passar por luta, eu preciso passar por dificuldade, meu querido. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estivermos nessa terra, nós vamos passar por lutas, por dificuldade, por tribulação, mas nós temos esperança. Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Então, se você, aleluia, tem passado por luta, se você tem passado por dificuldade, está sobre, aleluia, a orientação do Senhor, está sobre a base da palavra de Deus, aleluia. Mas só existe um significado, queridos. Tem alguém que não quer que você tenha esperança, tem alguém que não quer que você continue vindo na igreja, tem alguém, aleluia, que não deseja a tua paz e nem sua felicidade. Mas foi falado aqui e eu memorizei. João, 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 8, diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então é por isso que nós estamos aqui, porque Jesus Cristo, aleluia, Ele fez a diferença, varão, nas nossas vidas, para que nós pudéssemos estar aqui. Não pense você e eu que nós estivemos aqui porque, aleluia, pela nossa própria vontade, não. Houve batalhas espirituais durante o dia. Satanás, ele fez de tudo para que eu e você não pudesse estar aqui, não é verdade? Ah, mas como é que fez isso, presbítero Pedro? A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e 12, o apóstolo Paulo começa a dizer o seguinte: olha, nos demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, não é verdade? Mas contra os principados e potestades que atuam na esfera espiritual. Mas quando nós colocamos os pés na casa do Senhor, os demônios bateram em retirada, porque prevaleceu a glória do Senhor sobre nós. Tem até aquele louvor que diz assim: eu te amo, não me canso de dizer, eu te amo, o que fiz foi sem querer, eu te amo, nunca mais vou te deixar, confesso que nasci para te amar. Então, nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Querendo ou não, Satanás, nós vamos alcançar os nossos objetivos, porque a nossa esperança está no Senhor Deus dos Exércitos. Quantos creem nisso? Dê glória bem forte. Então, se você tem esperança, simplesmente você acalma, espera, não se preocupe, né? Salmo 46, versículo 9 diz o que? Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aí no versículo 10 diz o que, pastor Daniel? Aquietai-vos, né? E saber que eu sou. Então a preocupação que eu e você temos, aleluia, é simples, né, pastor Edmilson? Diante do Senhor. Amém. Qual é o problema que Deus não possa resolver? Qual o problema que Deus não possa resolver? Se você tem esperança em Deus, se você tem esperança no Filho de Deus, qual é o problema que Ele não possa resolver? O que você está passando, ou o que você deseja, irá se cumprir mediante a esperança e a confiança que você tem na palavra de Deus. Aleluia. Então, não desanime, não pare, não recue, vá em frente. Porque, aleluia, quanto mais caminhamos, mais a janela do céu começam a se abrir para nós. Daniel falou aqui, Salmo 42, né? Versículo 1 e 2, né? Estás vendo? Assim como o cervo brama pela corrente das águas, né? Assim a minha alma suspira por ti, né? A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Então, querido, você tem que ter sede, a sua alma tem que ter sede, porque quando você tem sede, aleluia, da palavra de Deus, automaticamente começa a jorrar dentro de você, aleluia, água viva vinda dos altos céus. João capítulo 7, versículo 38, Jesus diz: olha, todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras,
rios de águas vivas fluirão no teu peito. Quantos podem aplaudir o Senhor? Então existe essa esperança. Essa confiança está baseada na palavra de Deus. Amém. Não está baseado, aleluia, na minha palavra, nem na palavra dos pastores, não. Está baseado na palavra de Deus. Mateus 4, versículo 4, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se Deus falou através da sua palavra, irá se cumprir na minha vida, irá se cumprir na tua vida, porque nós temos a esperança. O apóstolo Paulo, o pastor Web, ele começa, lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5, ele começa dizendo o seguinte, olha, a tribulação produz o que? Paciência. A paciência, a experiência. A experiência, a esperança. E a esperança, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, glória! E a Bíblia ainda diz mais, Romanos 8, versículo 26, que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Peça ajuda ao Espírito Santo, clama ao Senhor. Senhor, aleluia, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Ah, Deus, as minhas forças estão acabando. Isaías 40, versículo 29 diz o seguinte, olha, ele dá esforço ao cansado e renova as forças daquele que não tem vigor algum. Aí no versículo de 31 diz o seguinte, olha, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se... Então, queridos, você tem esperança, oh glória. E a esperança, ela não morre, aleluia. Enquanto nós estivermos com vida, olhando para Jesus, nós vamos alcançar o milagre. E o milagre, aleluia, e os sinais seguirão aos que crerem. Então, se a palavra de Deus diz que você será uma rocha fundamental, ou seja, se você está confiando na palavra de Deus, independente das circunstâncias, você vai alcançar aquilo que o Senhor, aleluia, reserva para você. Amém. Então, Ele será a sua esperança e guardará os teus pés de ficarem presos. Glória a Deus. Os maiores salmos, pastor, foram escritos em tribulação. Eu falei isso lá na igreja, né? Os maiores salmos. O Salmo 23, versículo 4, por exemplo, o salmista diz, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me... Por exemplo, o Salmo 46, versículo 1, Maurício, ele diz, olha, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na... Por exemplo, o Salmo 91, versículo 7, ele diz, ó, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Por exemplo, o Salmo 121, versículo 6, 7, 8, ele começa a dizer o seguinte, olha, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Versículo 8, Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para todo sempre. Se você crê nisso,